vamos entrar em um aspecto bastante comum, tão comum quanto a água molhar, beleza? Que é como você melhorar usando um dos exemplos mais típicos da nossa cultura, né? E aí a gente vai entrar também um pouco da psicologia e um pouco do famoso e já falado muito por aqui, o ego, beleza? Estamos mais uma vez abordando esse aspecto porque com certeza vai te ajudar muito, beleza? Estou aqui hoje mais uma vez do interior de Pernambuco, beleza? Se inscreve no canal, deixa um like para fortalecer esse projeto e eu trazer mais edificações para te fortalecer e te ajudar de alguma maneira, em algum aspecto da sua vida. O ego, ele é bastante famoso nessa área do desenvolvimento, da evolução, porque ele abrange todas as áreas. Porque quando o ser humano ele começa a se desenvolver, começa a crescer em qualquer aspecto na vida, seja no financeiro, seja no intelectual, na sabedoria, né? Seja na saúde, no físico. A única área que muito provavelmente o ser humano ele não vai ter tanto esse aspecto do ego, muito sendo seu principal inimigo, é nas vias da parte espiritual. Quando você começa a trabalhar o seu interior, a sua parte espiritual, isso aí vai te trazer benefícios e você não vai ser uma pessoa tão cedida a tentações de vaidades do ego. Porém, ainda assim, é comum e não é tão difícil de achar exemplos de pessoas que são bastante religiosas, porém usam o seu cargo ou a sua posição ou o momento que tem ali como referência de estar dando a palavra para algum tipo de reflexão bíblica ou religiosa para demonstrar vaidade através do ego. E assim ser uma pessoa egóica, com muitos julgamentos merecidos de forma negativa pela conduta e pelo seu comportamento, egocentrística, beleza? Egocentrístico, essa palavra. E voltando, como a gente vai usar isso para a pessoa, o indivíduo se auto-melhorar? O ego, ele está em tudo. Ele está em todo mundo, ele está em todas as coisas. Ele está desde uma ambição para você comprar uma bicicleta a você se tornar um profissional melhor. Beleza? Esse é o lado bom do ego. Ele te motiva, ele te desencadeia motivações, ambições e por aí vai. E sem o ego também nada disso que a gente está vendo no mundo hoje, né? Seja avanços tecnológicos, empreitadas empresariais, marcos históricos do mundo do atletismo, né? Do mundo do esporte, por aí vai. O que acontece? O lado negativo do ego é que quando a gente consegue alguma coisa na vida, quando a gente dá um upgrade, dá um passinho a mais, dá um pequeno avanço, qualquer que seja, o ego ele vem de forma negativa. Como assim? Ele vai vir. Ele vai te trazer falsas ilusões de que você é o melhor agora, que não precisa se esforçar tanto mais, que o seu resultado é o bastante, que você é o manda-chuva do momento, beleza? E assim ele vai começar a produzir cortinas de ilusões e caminhos de zonas de conforto pelo o sucesso que você obteve no momento. E assim você vai tirar o pé do acelerador, você vai diminuir o seu ritmo de evolução, de busca de melhorias. Esse é um dos bons exemplos de como o ego ele desencadeia esse ponto negativo, de trazer para o indivíduo que ele agora é alguém que não precisa mais se esforçar, que não precisa mais melhorar, porque ele conseguiu, agora tu tem sucesso, cara, tu conquistou, tu tá se achando foda, um manda-chuva do momento. Porém, isso é uma grande e falsa ilusão.
Porque com o tempo a queda vem, e quando a queda vem do ego, ela não é tão rasinha. Você vai se fuder de fato. E para você ter isso em sua vida de forma prática, pelo lado positivo, é aprender com as experiências dos outros. Até porque também o ego em ti vai desencadear momentos e pontos negativos. Beleza? Você só vai descobrir isso e combater esse tipo de situação muito no meio psicológico. Aí vai desencadear para momentos sociais, né? Julgamentos, comportamentos, falas, né? Pensamentos, ações. Aí vai desencadear para esse polo. Porém, tudo vai começar na parte psicológica. E como você está vendo as situações, como você está interpretando mais etapas do ego. Beleza? Essa parte que eu falei do ego, de quando a gente obtém sucesso na vida, a gente, agora eu estou realizado, agora eu sou foda. Não preciso mais me esforçar tanto, não preciso mais dar o meu melhor, porque eu consegui. Beleza? Ele vai desencadear, como eu já falei, vários passos em falsos. Beleza? Essa é um dos pontos negativos que o ego vai desencadear em ti quando tu conseguir qualquer coisa. Beleza? E quanto maior essa coisa que tu consegue, mais o ponto negativo ele tende a vir te atormentar. Porque o ego funciona assim. Beleza? Dentro desse polo do sucesso fica esse aspecto do ego. E qual é o polo aonde o ego mais vai te fazer uma pessoa pior, de baixo valor? É quando ele sai da esfera psicológica, como a gente já está falando e já ultrapassou essa etapa, e ele agora vai se expandir para a esfera sociológica, social, o seu comportamento. Beleza? E como assim o ego vai ele intervir no seu comportamento? Você vai começar a ser uma pessoa prepotente, vai começar a se achar que é melhor do que os outros, não no sentido que você tem que ser melhor do que os outros em si, até porque se você não buscar isso, você fica para trás na competição da vida. O grande ponto é que você tende a ser melhor do que os outros em termos de como você enxerga o próximo, a sua visão ao próximo, a sua empatia, a sua compaixão. Você vai ser uma pessoa pobre de espírito porque você é vazia de humildade, porque o ego já tomou conta da sua estrutura psicológica e assim se expandiu para seu nível comportamental. E dentro desse nível social de você, além de ser uma pessoa prepotente, você vai ser uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa que vai tentar sempre ostentar o seu status, a porra de um status que você tem hoje, porque você obteve qualquer sucesso, qualquer cargo melhorzinho no seu trabalho, os seus resultados estão sendo vistos pelas pessoas, aí o seu ego vai começar a querer borbulhar. Beleza? No momento presente, você vai ter uma sensação prazerosa? Vai, porque você vai estar se comparando ao próximo para se sentir superior pela posição que você tem hoje. Porém, isso é podre, cara, porque vai te fazer uma pessoa completamente e muito burra. Porque você vai deixar de contribuir pelos meios que fez a humanidade chegar até hoje aqui de forma evolutiva, em sua maior porcentagem, que é no todo, que é no coletivo, e vai querer se separar da parte que fez tudo isso que a gente tem hoje nessa era da humanidade, que é a civilização, né? E todos os seus âmbitos sociais, que é a cooperação, a empatia, a ajuda, o altruísmo, o pensar no próximo, estender a mão quando alguém precisar da sua ajuda, e você ajuda essa pessoa de forma genuína, sem auto atrapalhar ou prejudicar algo em ti, porque você teve essa condição de ajudar. Então você vai começar a ser um tipo de pessoa podre, que pode ter tudo na vida, cara. Tu pode conquistar milhares de bens materiais, porém mesmo assim você vai ser uma pessoa pobre de espírito, vazia de bom senso,
escassa de empatia, porque o ego cresceu em ti e te fez uma pessoa prepotente. E dentro desse aspecto de prepotente entra também a parte de ser uma pessoa muito vaidosa. Me entenda aqui que vaidosa não, eu estou me referindo ao ponto de ser uma pessoa que vai se arrumar muito para ficar muito bonitinha, para as outras pessoas te enxergarem e ver como você é uma pessoa bonita. Não, é vaidosa no sentido de que você não vai ser uma pessoa que vai se encaixar quando virtudes coletivas e virtudes de empatia e de dar um passinho para trás para o próximo que faz parte da sua equipe, por exemplo, conseguir também e assim trazer benefícios para todos, porque você vai querer estar sempre sendo o centro das atenções de forma vaidosa, de forma orgulhosa, ostentando uma pura e falsa ilusão de que eu sou melhor que os outros, pelo que eu tenho, pelo que eu aparento, pelo meu status. E disso, o principal ponto, pode-se assim dizer, para o declínio da sua ignorância, é que o seu nível de inteligência ele vai cair drasticamente, porque o seu repertório de perspectivas diferentes, de enxergar formas diferentes das situações e da vida vai ser completamente pobre, limitado, porque o seu ego, como ele está atuando em sua vida de forma onde você é o centro das atenções sempre, você vai ter uma visão limitada, você não vai entender a situação do próximo, o que o cara teve que fazer para conseguir tal objetivo. Você não vai entender situações, porque o seu ego transformou dentro de ti um centro de egoísmo, de egocentrismo, de narcisismo, com alguns traços do narcisismo. Você vai começar a ser uma pessoa orgulhosa, mas não orgulhosa de reconhecer o seu próprio valor, mas sim orgulhosa de levar tudo para o pessoal, para guardar rancor, para ser uma pessoa que vai ter muitos sentimentos de raivas e de ódio, beleza? Tudo dentro do polo do ego. E por que isso aconteceu? Porque você não soube administrar bem quando você obteve um pouco de crescimento na vida, quando você obteve um pouco de conquista. E assim você começa a nutrir essa parte podre do ser humano, que é a vaidade interior, que vai se expandir para vários meios, psicológico, comportamental e por aí vai. E a grande moral da história disso tudo é que sempre coloque na mesa que o foco sempre deve ser em você, mas não de maneira egoísta, mas sim de maneira aonde você vai conseguir cultivar o altruísmo de reconhecer defeitos, má qualidades, comportamentos destrutivos que te fazem mal e faz mal ao próximo, e que enxergar o defeito dos outros é algo limitante, porque você não pode mudar ele. Porém, enxergar os seus defeitos e sua parte podre é algo libertador, porque é uma luz que se acende dentro de ti, e assim você consegue mudar isso, pelo simples fato de saber e conhecer ou reconhecer isso que precisa ser mudado em ti, que precisa ser melhorado. Porque você não controla o externo, você não vai conseguir mudar defeitos de outras pessoas. Porém, se você se voltar para si, você vai conseguir enxergar pontos que precisam ser melhorados. E se você começar a conversar com a sua consciência e começar a analisar ela e dar mais espaço para ela, você vai encontrar sim algo que precisa ser melhorado. É só você analisar, ter um pouco de sensibilidade para dentro de si, se autoanalisar, e você vai conseguir se auto-melhorar, beleza? E vai ser sim uma pessoa de mais valor, de mais hombridade, que vai ser de fato o bem ao próximo,
Tudo isso porque você usou o ego não como um empecilho, mas como uma fonte de ensinamentos pelos seus estímulos negativos, que ele vai vir sempre, beleza? Faz parte da natureza humana. Não é à toa que o ego também é fonte de várias coisas negativas do mundo, né? Egoísmo, narcisismo, prepotência, arrogância, orgulho, ganância, por aí vai. Tamo junto e é isso aí, beleza?